Unidos. Eu vejo hoje aqui o jornal Folha do Estado, do nosso querido Humberto Cedrais. Feira de Santana volta a ter um novo caso suspeito de coronavírus. Até então, os casos que foram anunciados em Feira de Santana, todos deram suspeitos, mas tem mais um caso. Quando a doutora Normeide esteve aqui, da última vez, há cerca de 15 ou 20 dias atrás, o coronavírus ainda estava na China, começando diríamos assim, aquele boom lá na China. Depois o coronavírus se espalhou por mundo afora, chegou à Itália. Da Itália, um brasileiro foi contaminado, chegou a São Paulo, já tem um outro contaminado também em São Paulo, pelo menos comprovadamente 2 contaminados em São Paulo. Feira de Santana, tivemos suspeitos, Salvador suspeitos, então o coronavírus também chegou ao Brasil. Que ele chegou, porque comprovadamente 2 casos. De sorte que eu gostaria de saber da doutora Normeide, que está aqui, que ela é infectologista, é uma pessoa, talvez uma das mais preparadas na Bahia e no Brasil sobre isso, tem uma referência nacional e internacional, e é um orgulho para a Feira de Santana ter uma profissional da qualidade da doutora Normeide, e que muita honra nos dá e vir ao nosso programa para dizer o seguinte: doutora Normeide, e o que é que os feirenses e os baianos e os brasileiros podem esperar daqui para frente, já que já se sabe que o vírus começou a dar um arrefecimento, principalmente da velocidade que ele estava indo, ele já não está mais. Há informações que na China já tem pessoas muito mais curadas do que o número de infectados. E qual é, na sua visão, o índice de risco de vida desse coronavírus, doutora Normeide? Bom dia. Bom dia, Dilson Barbosa, Fernando Moreira e todos que fazem o programa Bom Dia Feira. Bom dia, ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui sempre discutindo problemas de utilidade pública. Então, quando o coronavírus não tinha chegado no Brasil, claro, nossa preocupação era menor. Agora que chegou, estamos um pouco mais preocupados, mas precisamos mudar a conduta que está acontecendo entre os brasileiros, que é uma conduta de pânico. Não é para ter pânico, é para se preocupar sim, mas o que geralmente está na mídia é que faz com que as pessoas se preocupem mais. Entretanto, nós estamos para entrar na sazonalidade de influenza e vamos ter muito mais influenza do que coronavírus. E as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Nós estamos o maior número de casos de dengue já visto no Brasil, e na Bahia e em Feira. E não estamos muito preocupados com a dengue. Então, precisamos ter um olhar para todos esses problemas, não só voltado para o coronavírus. Mas agora que temos casos de coronavírus já confirmados, então precisamos mais que nunca manter aquelas medidas de prevenção que nós já conhecemos e que precisamos sempre repetir para que as pessoas se conscientizem. As pessoas estão confundindo o coronavírus com o influenza em algumas situações, doutora Normeide? É porque o quadro é muito parecido. Ambos têm um quadro de sintomas respiratórios. Tanto influenza quanto coronavírus, tem muito mais gente que sobrevive, tem muito mais gente que tem quadros leves a moderados, nem todos complicarão. E para ambos também tem as pessoas consideradas de risco maior, como, por exemplo, os idosos e as pessoas que têm doenças de base. Então, são doenças muito parecidas e que só se faz a diferenciação através de exames complementares para isolamento do vírus. Então, a gente só vai saber se é influenza ou coronavírus quando faz o exame. Em palavras, assim, bem simples para o povo, o coronavírus seria uma influenza mais forte? Eles são vírus diferentes
eles têm comportamento parecido em algumas coisas, como, por exemplo, a transmissão pela tosse, pelo espirro, como, por exemplo, os sintomas de tosse, febre, espirro, dor na garganta, mas eles são vírus bem diferentes do ponto de vista da genética deles mesmo. Então, essas diferenças modificam o poder do vírus se espalhar e o poder de causar complicações. Por exemplo, o influenza, ele quando complica com pneumonia, complica mais com a pneumonia bacteriana, com a pneumonia por pneumococo. E o coronavírus, ele tem sua própria pneumonia, ele não precisa de ajuda. E a pneumonia do coronavírus é uma pneumonia bastante grave. Então, eles são vírus diferentes, mas na prática, os sintomas são parecidos e a maneira de transmissão também bastante parecida. Influenza, NH1, coronavírus, qual a diferença, sobretudo em relação ao N1H1? H1N1. H1N1. Então, o H1N1 é um tipo de influenza, porque nós temos vários tipos de influenza. E o vírus influenza, ele tem uma capacidade de mutação, que é mudar suas características genéticas. Por isso que a cada ano a vacina tem que ser diferente, porque o vírus sofre mudanças. E o coronavírus, ele também sofre mudanças. Só que para o influenza, essas mudanças ocorrem aproximadamente em 6 meses a 1 ano. Demoram de acontecer. O coronavírus ainda não se sabe em quanto tempo ele muda. E acredita-se que seja um tempo bem mais curto do que o de influenza. Então, a maioria das pessoas que pega influenza vai ter 1 ou 2 vezes por ano. Se for vacinado, ou não vai ter nenhuma, ou vai ter provavelmente 1 vez. Mas o coronavírus, acredita-se que ele vai ter um período menor para sofrer essas mudanças, o que preocupa mais, porque a pessoa que teve pode voltar a ter num tempo mais curto. Ainda não se conhece esse tempo. Agora na China, ou foi nos Estados Unidos, não sei se foi na China mesmo, acho que foi na China. Uma senhora teve o coronavírus, ficou boa do coronavírus e voltou a tê-lo. Isso. Baseado nisso que se está estudando esse tempo de mutação do vírus. É possível que esse vírus esteja mudando numa velocidade maior e propiciando uma nova infecção para as pessoas num tempo curto. Bom, em Feira de Santana, esses casos, a senhora chegou a acompanhá-los? As denúncias que tivemos de que foram casos suspeitos, que foram não confirmados, mas hoje mais um caso aí de suspeito? Eu não acompanhei, mas estava sempre me informando. Foram casos com sintomas respiratórios e casos com possibilidade de ser o coronavírus, porque tinha história de contato com pessoas provenientes de países onde estava acontecendo a doença. Entretanto, felizmente, não foram confirmados, porque são muitos vírus respiratórios que circulam. Então, se faz exames para vários tipos, que é para conseguir chegar a um diagnóstico de qual é o vírus. E ainda bem que não foi, porque senão seria mais rápido a disseminação em nosso estado, em nossa cidade também. Há uma teoria de que esse vírus talvez ele não resista muito no Brasil em função do clima, que nós somos um país tropical, que ele seria um vírus muito mais propenso a países frios, do hemisfério norte, por exemplo, ou a própria leste europeu, onde nós temos temperaturas muito baixas. A senhora concorda com essa tese? De modo geral, os vírus respiratórios, eles se disseminam mais na época fria. É uma época que as pessoas ficam mais presas em ambientes fechados, se aglomeram mais, e é uma época também que é mais propícia aos vírus. Esses vírus respiratórios, nos países de clima tropical, eles podem ter um comportamento diferenciado. Por exemplo, nos países que têm as estações definidas, que tem um inverno bem característico, geralmente influenza e outros vírus respiratórios ocorrem mais no inverno, que esses países que estão tendo mais casos estão finalizando o inverno agora, né? Então, em países de clima tropical, a gente tem influenza o ano todo. Não de uma forma epidêmica como a gente tem no outono e no inverno, mas os vírus,
eles estão presentes o ano todo. Então, a pessoa pode ficar gripada o ano todo, só que concentra mais o número de casos no inverno. Baseado nisso, acreditamos que por ser nosso clima quente, sem um inverno muito bem definido para o Nordeste, para o Norte, diferente do Sul e do Sudeste que tem inverno, é possível que tenhamos um número menor de casos. Mas também é possível que o vírus se adapte e ele possa ser transmitido em larga escala em qualquer época do ano. Ainda se conhece pouco sobre o vírus para se afirmar que não teremos muitos casos por conta do clima. Segundo as estatísticas, o índice de mortalidade chegou a menos de 3%, inclusive inferior ao SARS, né? Isso. Que foi um vírus que também já foi alvo de muito debate e que ele não se propagava com tanta velocidade, ele propagava menos, mas era mais letal. Isso é um fato ou é apenas... É fato. Na verdade, nós temos 7 tipos de coronavírus. Esse novo coronavírus é o 7º. Tínhamos 4 tipos antes que eram causadores de resfriado. Qualquer um de nós aqui pode já ter tido um ou mais resfriados pelo coronavírus, sem nem saber. Depois desses 4 tipos de resfriado, chegou o SARS em 2002, que começou na China também, e teve uma letalidade próxima a 10%. E depois, 10 anos depois, chegou o MERS no Oriente Médio com a letalidade superior a 30%. Então, foi uma letalidade muito alta. E agora a gente tem essa preocupação com o novo coronavírus, que causa a doença chamada Covid-19. A nossa preocupação maior não é tanto com a letalidade, que é uma letalidade que está em torno de 1% para crianças e adolescentes, 2 a 3% para adultos mais jovens, e a mortalidade vai subindo até os maiores de 80 anos, que está em torno de 13%. Então, não é uma mortalidade tão alta quanto o MERS, por exemplo. Entretanto, esse vírus novo parece se disseminar com uma rapidez muito maior do que os outros. E a preocupação realmente é essa, porque nessa disseminação vai acabar pegando grupos de maior risco para a morte, como os idosos, como as gestantes, como os doentes de doenças crônicas. Então, a preocupação maior com esse é a disseminação e a gravidade da pneumonia. Aqui no Brasil, a senhora acha que as medidas tomadas estão dentro dos padrões realmente nacionais ou internacionais? O governo está fazendo certo? O governo está correndo atrás de evitar que a doença se dissemine, está se preparando para atender os casos e está sempre orientando a população. Está fazendo campanhas, está instalando aplicativos, salas de informações, onde as pessoas podem ligar e se informar sobre os procedimentos. Então, são medidas cabíveis e que estão sendo tomadas. Infelizmente, não temos remédio ainda que tenha sido comprovadamente eficaz, apesar de vários antivirais estarem sendo testados, e não temos também vacina contra o coronavírus. Então, temos que trabalhar em cima da mudança de hábitos, em cima dos cuidados higiênicos e de cada um se proteger individualmente, evitando tocar nariz, boca e olhos sem ter lavado as mãos. E lavar as mãos com frequência ainda é a nossa maior arma contra o coronavírus. Doutora Normeide, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela explicação. E tem uma pergunta de ouvinte, Miro? Tem sim. E aí, então põe aí, por gentileza. É o nosso Bom Dia Feira. Estamos aqui com o doutor Normeide Pedreira para Linus, Super Liquidação Linus Outlet. Desconto 50% a 70%. Linus exclusivo, Anúncio Plaza. Março Mulher, Farmácia Brito. As ofertas, elas querem do jeito que elas gostam. Protetor solar, L'Oréal, FPS 60 facial com cor S50GR, né, ô Saído Goiabinha? R$ 39,90. Você conhece muito bem disso aí, né? O kit Dermafeme 200ml, mais 200ml por R$ 13,90. Março Mulher, Farmácia Brito, especialista em cuidar de você. Rode segue. Comando Evaldo Almeida.
você adquire seguros. Fala com ele pelo 988-55-1460. Pois nós vamos aí a pergunta. Bom dia, Feira, tudo bom? Sobre o coronavírus está sendo discutido agora. A pessoa entrevistada aqui, eu não peguei o iniciozinho da entrevista, não vi o nome dela, mas ela fala em relação ao pânico que a população brasileira está colocando sobre o coronavírus, né? Mas, contradizendo a palavra dela, a gente está vendo o pânico pregado pela televisão, principalmente da origem de onde veio o coronavírus, né? A gente vê um alarme muito grande. Eu acho que até nós aqui estamos numa tranquilidade em relação ao que a televisão está pregando, né? Na verdade, o que estaria acontecendo? Teria algum outro objetivo em relação a esse alarme do coronavírus? Ou ele realmente é um vírus perigoso? E por se tratar de um vírus pouco diferente do outro, pouco camuflado, se tornaria perigoso por isso, por a gente não ter muita informação em relação ao vírus? Ele realmente é um vírus perigoso. Nós, quando falamos que não é necessário um pânico tão grande, é porque nós não estamos tendo casos aqui em nosso meio. Tem esses 2 casos em São Paulo e até o momento restritos a eles. Então, preocupação sim. Tudo que é desconhecido gera uma preocupação maior e gera medo. Entretanto, a gente tem que tentar dominar o pânico. Quanto a ter algo atrás disso, algo escondido, algo maior, que é para ser escondido pela informação midiática do coronavírus, eu realmente não sei responder a sua pergunta. Porque a minha função aqui é discutir o coronavírus, que realmente preocupa e que é sério, mas que nós, nesse momento, não devemos ter pânico. Ok. Então, obrigado. Respondida a pergunta. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito bom poder contribuir com a população, tirar as dúvidas e ajudar nesse processo de prevenção de doenças. Um excelente dia para todos. Obrigado, doutora Normeide Pedro.